Sejam bem-vindos a mais uma aula e nela nós vamos focar exclusivamente na cláusula penal e nas suas disposições. Estão interessados? Essa aula está imperdível. Em suma, a cláusula penal é um pacto estabelecido entre as partes para estipular uma sanção pecuniária em caso de inadimplemento ou mora de uma das partes. Ao contrário das indenizações por perdas e danos, que exigem a comprovação do prejuízo, a cláusula penal é aplicada automaticamente quando há violação do contrato. Além de funcionar como uma compensação pelos prejuízos presumidos, a cláusula penal também tem um efeito preventivo, incentivando o cumprimento das obrigações sob pena de sanção financeira. Nesse sentido, o artigo 408 do Código Civil regula a aplicação da cláusula penal, estabelecendo que ela pode ser aplicada em casos de inadimplemento total ou mesmo parcial da obrigação. A aludida cláusula penal tem amplo uso prático em diversos tipos de contratos, particularmente em contrato de prestação de serviço, fornecimento e obra de infraestrutura, onde o descumprimento das obrigações ou mesmo o atraso na execução pode gerar grandes prejuízos para o credor. Vamos falar sobre exemplos concretos do uso da cláusula penal. Um deles é em contrato de construção de infraestrutura. Vamos entender esse contexto. Nos contratos de construção civil, especialmente em grandes obras de infraestrutura, como a construção de rodovias, aeroportos ou pontes, as cláusulas penais são frequentemente estipuladas para garantir o cumprimento dos prazos. Suponha um contrato para a construção de uma rodovia em que uma empreiteira teria um prazo de 24 meses para concluir uma obra, com uma cláusula penal prevendo uma multa de 1% do valor total do contrato por dia de atraso. Se a obra não for concluída no prazo estipulado, o contratante poderá exigir o pagamento da multa sem necessidade de provar que sofreu prejuízos financeiros específicos. A multa funciona tanto como uma compensação pelo atraso, quanto como um incentivo para que a obra seja finalizada de forma mais rápida. Essa prática é amplamente utilizada no setor de infraestrutura devido ao impacto econômico que um atraso pode causar. O contratante pode sofrer prejuízos significativos, como a perda de uma oportunidade de negócios, aumento nos custos de manutenção de equipamentos ou até sanções contratuais com outros parceiros comerciais. Um outro exemplo que podemos trazer é nos contratos de prestação de serviço. Essa cláusula penal também desempenha um papel importante para garantir a qualidade e o prazo dos serviços prestados. Suponha que uma empresa de tecnologia tenha sido contratada para desenvolver um sistema de software para uma corporação com prazo de entrega de 12 meses. O contrato vem a estipular uma cláusula penal de 2% do valor total do contrato por semana de atraso na entrega do citado software. Se a empresa de tecnologia não entregar o produto no prazo, a empresa contratante poderá exigir a aplicação da multa, além de eventuais perdas que venham a ocorrer devido ao atraso, como perda de cliente ou interrupções do serviço. Levando em consideração os exemplos que nós trouxemos, a cláusula penal é um elemento essencial nos contratos, porque garante a execução adequada das obrigações. No entanto, seu uso levanta importantes reflexões teóricas sobre os limites da liberdade contratual e a necessidade da intervenção judicial para evitar abusos. Existem dois principais pontos de reflexão que eu quero trazer para vocês. Primeiro, liberdade contratual versus intervenção judicial. Por um lado, a liberdade contratual permite que as partes negociem livremente as condições do contrato, inclusive estipulando penalidades pelos descumprimentos das obrigações. Em um ambiente de negócios, especialmente em contratos empresariais de grande valor, a possibilidade de estipular uma cláusula penal alta pode servir como um incentivo poderoso para o cumprimento das obrigações. Em tese, as partes têm total autonomia para acordar esses valores, refletindo sua percepção de risco e a necessidade de proteção financeira. Por outro lado, a intervenção judicial é necessária para garantir que as cláusulas penais não sejam desproporcionais e que não configurem um enriquecimento sem causa. O Código Civil Brasileiro, no artigo 413, dá ao juiz a possibilidade de reduzir a penalidade contratual se esta for excessiva, buscando evitar que a cláusula penal seja utilizada como meio de punir excessivamente o devedor ou de lucrar indevidamente com o inadimplemento. Esse equilíbrio entre a liberdade contratual e a intervenção do judiciário é um dos temas mais debatidos no direito dos contratos. Em suma, a cláusula penal é um mecanismo poderoso nos contratos, oferecendo tanto um meio de compensação pelos prejuízos quanto um incentivo para o cumprimento das obrigações. No entanto, seu uso deve ser balanceado,
respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente em contratos de adesão, ou que envolvem consumidores. As decisões do STJ reforçam que, embora as partes sejam livres para estipular as penalidades contratuais, essas penalidades não podem ser excessivas nem abusivas, devendo sempre observar o equilíbrio entre as partes. Agora vamos falar sobre juros, correção monetária e reajuste. Os juros, a correção monetária e as cláusulas de reajuste são ferramentas contratuais utilizadas para garantir que o valor de uma obrigação seja preservado, mesmo diante de atrasos no pagamento ou variações econômicas como inflação. Essas ferramentas são fundamentais para assegurar que o credor não seja prejudicado pelo tempo ou por mudanças no poder aquisitivo da moeda. Nessa sessão, vamos explorar os aspectos práticos da aplicação dos juros da mora, a correção monetária e reajustes contratuais, ilustrando esses mecanismos com exemplos práticos, decisões e notícias. Os juros de mora são a compensação paga ao credor pelo atraso no cumprimento de uma obrigação financeira. Eles começam a incidir no momento em que o devedor deixa de cumprir o pagamento no prazo estipulado. Conforme o artigo 406 do Código Civil, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês, salvo disposição contratual em contrário. Essa taxa é aplicável tanto em contratos de natureza civil quanto comercial, e sua função principal é reparar o credor pelo atraso, evitando que ele sofra mais perdas financeiras enquanto aguarda o pagamento. A aplicação de juros de mora é comum em contratos de financiamento de bens de alto valor, como contratos de financiamento imobiliário e de veículos. Imagine um contrato de financiamento imobiliário em que o comprador de um imóvel financiado atrasa o pagamento de 5 parcelas consecutivas. De acordo com o contrato, o credor, geralmente uma instituição financeira, pode aplicar juros moratórios de 1% ao mês sobre o valor em atraso, além de cobrar a multa por inadimplência. Nesse cenário, os juros de mora serão calculados sobre o valor total das parcelas vencidas, além de serem acrescidos os juros compensatórios, previstos no contrato original, além da correção monetária para preservar o valor real da dívida. Além disso, o credor poderá acionar a execução judicial do contrato, caso o devedor continue inadimplente. Se a dívida não for regularizada, o imóvel pode ser levado a leilão para cobrir o saldo devedor. Os juros de mora, nesse caso, desempenham um papel crucial na manutenção do equilíbrio econômico entre as partes, evitando que o credor sofra perdas com atraso prolongado no pagamento. Imagine que um tribunal venha analisar um contrato de crédito pessoal em que a instituição financeira havia aplicado uma taxa de juros moratórios de 3% ao mês, muito acima do limite de 1% previsto no 406 do Código Civil. Imagine que o tribunal entenda que essa taxa era abusiva e determine sua redução para o percentual que já mencionamos, conforme a regra legal. Se essa decisão for feita, ela deve destacar que, embora haja liberdade para a estipulação contratual, essa liberdade ela precisa ser exercida dentro dos limites da boa-fé e das normas protetivas ao consumidor, especialmente em contratos de adesão, onde o consumidor é a parte mais vulnerável. Um exemplo como esse é essencial para que a gente reflita sobre como é importante regular práticas abusivas por parte de instituições financeiras, que muitas vezes aplicam taxas de juros superiores ao permitido, especialmente em contratos que envolvem consumidores com menor capacidade de negociação. E esse é um assunto muito interessante para a sua prática contratual. E contratualista, preste atenção. A correção monetária é um mecanismo essencial para preservar o valor da dívida ao longo do tempo, ajustando-o conforme a inflação e protegendo o credor contra perdas de valor da moeda. A aplicação desse ajuste é fundamental em contratos de longa duração, como financiamentos imobiliários, contratos de prestação de serviços continuados e até mesmo em locações, garantindo que o valor inicial contratado mantenha seu poder aquisitivo e cumpra a intenção original das partes. Vou trazer para vocês os índices comuns de correção monetária. No Brasil, alguns dos principais índices de correção monetária incluem o IPCA, INPC, IGPM e Selic, cada um com parâmetros e finalidades específicos para diferentes tipos de contratos e naturezas da obrigação. A legislação brasileira permite que as partes escolham os índices de correção mais adequados para a realidade do seu contrato, desde que ele esteja disponível para acompanhamento público e seja aplicável de acordo com a natureza da obrigação,
sempre respeitando os limites da razoabilidade e proporcionalidade. E aqui eu quero abrir um parêntese para você. Nenhum curso do mercado vai trazer para você essa informação que eu estou trazendo. Muitas vezes a gente aplica na prática um índice de correção que a gente nem sabe o que é que não acompanha. Então, presta muita atenção que isso vai ser matador no seu fechamento de contratos para elaborar os seus contratos. Primeiramente, vamos falar do IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. O IPCA é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e reflete a variação dos preços ao consumidor em uma ampla cesta de bens e serviços. É um dos índices de inflação oficial do Brasil e mais utilizado pelo Banco Central para controlar a meta de inflação. Nos contratos de financiamento e prestação de serviços a longo prazo, o IPCA é comumente escolhido para a atualização monetária, pois reflete o impacto da inflação no custo de vida e no poder de compra da moeda, sendo um indicador confiável para manter o valor real da dívida. Uma aplicação legal que o IPCA se encaixa é no CDC, que permite a utilização desse índice como referência de reajustes em contrato de consumo, desde que informado claramente ao consumidor. Além disso, contratos administrativos, como concessões públicas, frequentemente utilizam o IPCA como índice de correção, garantindo que o valor contratado acompanhe a inflação. Agora vamos falar do INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O INPC também é calculado pelo IBGE, mas foca nas variações de preços para famílias com menor renda. Esse índice é comum em reajustes salariais, previdenciários e benefícios sociais, pois reflete a inflação para uma faixa específica da população. Em contratos onde a prestação de serviço ou pagamento depende de valores de mercado sensíveis, como salários ou benefícios de menor renda, o INPC pode ser um índice relevante. Uma aplicação legal para esse índice é quando ele é utilizado para reajustes salariais e contratos trabalhistas. O INPC é previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, para cálculos de reajustes coletivos. Em contratos de trabalho e negociações sindicais, a aplicação deste índice é usualmente estipulada para manter o poder de compra dos salários e assegurar equilíbrio econômico com prestações continuadas. Agora iremos falar do IGPM, Índice Geral de Preços de Mercado, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ou FGV. Este índice abrange 3 componentes principais: o IPA, Índice de Preços ao Produtor Amplo, o IPC, Índices de Preços ao Consumidor, e INCC, Índice Nacional do Custo da Construção. Com uma ampla cobertura de setores econômicos, é amplamente utilizado em contratos de aluguel, contratos imobiliários e financiamentos de longo prazo. Uma aplicação legal para esse índice é: não há uma previsão específica para o uso do IGPM em legislação, mas a jurisprudência considera adequado para contratos de aluguel, especialmente em contratos comerciais e residenciais. Em contratos de locação imobiliária, a lei do inquilinato permite o reajuste usualmente calculado com o IGPM, para que os valores acompanhem o índice de inflação do mercado, assegurando um equilíbrio econômico justo entre locador e locatário. Agora vamos falar de Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia, estabelecida pelo Banco Central. Diferentemente dos índices de preços, a Selic representa o custo do dinheiro e é um índice utilizado principalmente em dívidas fiscais e obrigações financeiras. A Selic é aplicada em contratos com inadimplementos e em tributos, conforme previsto pela legislação tributária. Esse índice está previsto no Código Tributário Nacional e na Lei de Execução Fiscal. A Selic é aplicada como índice de correção para débitos tributários e multas em atraso. Em contratos cíveis, embora não seja comum como um índice de correção monetária regular, a Selic pode ser aplicada como uma taxa de mora para atualizar dívidas em situações de inadimplemento em substituição aos juros convencionais. A aplicação de índices de correção monetária deve respeitar princípios legais e não pode gerar enriquecimento sem causa para o credor, muito menos impor penalidades ao devedor. Nesse sentido, o artigo 403 do Código Civil Brasileiro estabelece que o juiz pode reduzir o valor da cláusula penal se verificar a desproporcionalidade, aplicando também a contratos com correção monetária desproporcional. Da mesma forma, o CDC prevê que contratos de consumo, a correção monetária seja informada previamente ao consumidor, garantindo com isso transparência e previsibilidade.
Esses critérios são importantes para assegurar que a correção monetária seja aplicada de forma justa, mantendo o valor real da dívida sem transferir os riscos econômicos excessivamente para uma das partes. Mas aí você pode me perguntar, por que é tão importante a correção monetária em contratos de longo prazo? Vou te responder tudo. Nos contratos de longa duração, a inflação pode corroer o valor das obrigações de pagamento, afetando o equilíbrio contratual e gerando prejuízos ao credor. A correção monetária assegura que, ao final do contrato, o valor da dívida preserve o poder de compra inicialmente estabelecido. Em cenários de alta inflação, a correção monetária é ainda mais relevante para evitar perdas substanciais ao credor e garantir que o cumprimento da obrigação seja justo e adequado à realidade econômica do período. Em contratos de prestação de serviço de longo prazo, como um contrato de manutenção industrial com duração de 5 anos, é comum que o valor do contrato seja corrigido anualmente de acordo com índices econômicos previamente estipulados pelas partes, como o IGPM, que nós já falamos, ou o INPC. Suponha que uma empresa contratou uma prestadora de serviço para manutenção de equipamentos, por um valor fixo anual de R$ 500 mil. Se no segundo ano a inflação acumulada foi de 10%, o valor do contrato precisa ser reajustado para 550 mil. Esse mecanismo garante que a prestadora de serviço não seja prejudicada pela erosão inflacionária, mantendo o valor real da remuneração prevista em contrato. Vamos falar de cláusulas de reajuste. Essas cláusulas são essenciais em contratos de longa duração, como contratos de aluguel, prestação de serviços continuados e fornecimento de bens, onde as condições econômicas variam ao longo do tempo. Essas cláusulas permitem a atualização periódica do valor do contrato, com base em índices de mercados ou parâmetros previamente estabelecidos pelas partes. O principal objetivo de uma cláusula de reajuste é preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, protegendo tanto o credor quanto o devedor dos efeitos da inflação e de outros fatores que possam desvalorizar o valor real da obrigação. Para que uma cláusula de reajuste seja eficaz e justa, diversos critérios são considerados para sua aplicação. Entre os principais critérios podemos destacar: índice de reajuste específico ao setor. Os contratos de longa duração geralmente estipulam um índice de reajuste que reflita a realidade econômica do setor em que o contrato está inserido. Por exemplo, contratos imobiliários frequentemente utilizam o IGPM, que é amplamente aceito no mercado imobiliário, enquanto os contratos de prestação de serviços podem adotar o IPCA, que reflete o custo de vida para o consumidor em geral. Um exemplo prático que podemos mencionar é um contrato de aluguel comercial, em que a cláusula de reajuste pode estipular o IGPM como índice de correção anual para manter o valor do mercado do aluguel. Assim, a atualização do valor será proporcional ao aumento dos preços que impactam o setor imobiliário. Deve também se levar em consideração a periodicidade do reajuste. Essa periodicidade ela deve ser definida para evitar distorções ou abusos. Geralmente, em contratos de longa duração, prevêem reajustes anuais, o que evita que mudanças bruscas nos preços afetem o equilíbrio contratual. Um exemplo clássico é em um contrato de fornecimento de matérias-primas com alta volatilidade de preços, como o aço ou o petróleo, pode-se estipular um reajuste trimestral para acompanhar de perto as mudanças no mercado, assegurando um valor atualizado para ambas as partes. Um outro aspecto que deve ser considerado é o parâmetro de escolha do índice. A escolha do índice de reajuste deve ser clara e objetiva, levando em conta o histórico de variação do índice e sua relação com o mercado em questão. A jurisprudência estabelece que o índice deve estar de acordo com o contexto econômico do contrato, não podendo ser arbitrariamente escolhido de modo a favorecer uma das partes. Por exemplo, em um contrato de prestação de serviço de limpeza predial, o IPCA pode ser utilizado como parâmetro porque reflete a inflação geral, sendo mais adequado o índice para o setor, como o INCC, que não reflete com precisão o aumento dos custos do setor de serviços. Um outro aspecto é a possibilidade de negociação dos reajustes. Embora as cláusulas de reajuste sejam previamente acordadas, a possibilidade de renegociação de casos de mudanças econômicas substanciais é recomendada. Alterações extraordinárias, como um período de hiperinflação ou recessão, podem justificar uma renegociação dos índices dos reajustes para manter a função social do contrato e evitar a onerosidade excessiva. Imagine que, durante uma crise econômica severa, muitas empresas renegociaram as cláusulas de reajustes do contrato de locação comercial, reduzindo esses índices temporariamente ou até mesmo suspendendo-os, para, com isso, evitar o fechamento de seus negócios e preservar as relações
relações contratuais. Além dos citados, devemos levar em consideração os limites de reajuste para evitar abusividades. A legislação e a jurisprudência determinam que as cláusulas de reajuste elas precisam respeitar princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Reajustes desproporcionais que imponham ônus excessivos ao devedor podem ser considerados abusivos. Nesse sentido, o artigo 413 do Código Civil permite ao juiz reduzir o valor da cláusula penal quando esta for desproporcional, podendo ser aplicado analogicamente às cláusulas do reajuste para evitar abusos. Imagine um contrato de adesão para a prestação de serviços de telefonia. Imagine que o STJ já tenha determinado a redução de uma cláusula de reajuste que impunha ao consumidor um aumento excessivo com base no princípio da proteção ao consumidor. A aplicação de cláusulas de reajuste é especialmente importante em contratos de longa duração, conforme já falamos, onde a inflação ou outras variações econômicas podem desvalorizar o montante acordado inicialmente. Dessa forma, o reajuste busca restabelecer o equilíbrio financeiro, assegurando que o valor contratual mantenha seu poder aquisitivo e a intenção das partes sejam fielmente cumpridas. Em contextos de alta volatilidade econômica, a cláusula de reajuste age como um mecanismo de proteção mútua, garantindo que o devedor não pague um valor muito abaixo do custo de mercado, enquanto o credor não sofra uma perda de capital por conta dessa desvalorização monetária. Dessa forma, a cláusula de reajuste desempenha um papel essencial na manutenção das relações contratuais justas e sustentáveis. Um exemplo que podemos trazer é, nos contratos de aluguel comercial, a aplicação da cláusula de reajuste anual é amplamente utilizada para evitar que a inflação corroa o valor da locação. Imagine um contrato de aluguel de um imóvel comercial que prevê um valor de locação sendo reajustado anualmente com base no IGPM. Suponha que uma empresa tenha alugado um imóvel no valor de R$ 10.000 mensais, com uma cláusula de reajuste anual de acordo com o IGPM. Se o índice acumulado de inflação no primeiro ano foi de 8%, o valor do aluguel será reajustado para 10.800 no segundo ano. Essa prática é amplamente aceita no mercado imobiliário, garantindo que o locador mantenha o valor real do aluguel, mesmo em períodos de alta inflação. Os mecanismos de juro de mora, correção monetária e cláusulas de reajuste desempenham um papel crucial na preservação do equilíbrio contratual, especialmente em contratos de longa duração ou em períodos de inflação alta. No entanto, esses mecanismos também levantam questões importantes teóricas e práticas, como a proporcionalidade dos juros aplicados, a escolha adequada dos índices de correção e os limites das cláusulas de reajustes em momentos de crise econômica. O equilíbrio contratual é um princípio fundamental do direito brasileiro e a aplicação de cláusulas de reajuste e correção monetária deve sempre observar esse princípio. Em períodos de crise econômica, a intervenção judicial tem sido essencial para ajustar os contratos às novas realidades econômicas, garantindo que as partes possam cumprir suas obrigações sem nenhum prejuízo desproporcional. Vamos refletir, contratualistas. Como os mecanismos de correção monetária e cláusulas de reajustes podem ser ajustados para enfrentar períodos de crise econômica, preservando o equilíbrio entre as partes? Uma outra reflexão que eu quero que vocês tenham é: quais seriam os limites para a aplicação dos juros de mora em contratos de longa duração, considerando as flutuações econômicas e inflacionárias? Enfim, essa análise trazida demonstra como os instrumentos de juros, correção monetária e reajustes contratuais são essenciais para garantir o equilíbrio e a justiça nas relações contratuais, especialmente em tempos de incerteza econômica. Para concluirmos essa aula, levemos em consideração que a aplicação de normas de inadimplemento contratual exige uma análise profunda das circunstâncias envolvidas no descumprimento. O inadimplemento, seja por mora ou por descumprimento total, gera uma série de consequências jurídicas e econômicas que afetam diretamente as relações contratuais. Os mecanismos de cláusulas penais, perdas e danos, aplicações de juros e correção monetária servem para garantir o equilíbrio nas relações entre credor e devedor, além de preservar os direitos da parte prejudicada. A análise detalhada de casos práticos e mesmo as decisões recentes demonstram a complexidade do inadimplemento, especialmente em contratos de longa duração e o alto valor econômico. As sanções aplicadas pelos tribunais buscam sempre observar os princípios de proporcionalidade, razoabilidade e boa-fé, garantindo que as relações contratuais permaneçam justas e equilibradas. Até a próxima aula!